sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia humana. Na aula de hoje iremos abordar os tipos de movimentos que as articulações sinoviais fazem. Então a gente vai fazer uma abordagem geral sobre esse conteúdo. O termo amplitude de movimento se refere à amplitude mensurada em graus em um círculo pela qual os ossos de uma articulação são movimentados. Os movimentos nas articulações sinoviais são agrupados em 4 categorias principais: deslizamento, movimentos angulares, rotação e movimentos especiais. O deslizamento é o primeiro tipo de movimento, é um movimento simples no qual faces relativamente planas do osso se movem para frente e para trás, e de um lado para o outro reciprocamente. Por exemplo, ali na articulação do carpo e do metacarpo, existe um movimento articular entre esses dois ossos, porém é um movimento muito pequeno, não há uma movimentação maior do que essa visualizável. Então, esse vai ser um tipo de movimento de deslizamento. Segunda categoria, movimentos angulares. Nos movimentos angulares, há aumento ou diminuição no ângulo entre os ossos articulantes. Os principais movimentos angulares são flexão, extensão, hiperextensão, abdução, adução e circundução. Então, os movimentos angulares são aqueles que nós trabalhamos lá no início de anatomia humana e que nós abordamos sobre conceitos iniciais em anatomia. Então, esses são os principais movimentos dessa categoria, movimentos angulares. E por que são assim chamados? Movimentos angulares se referem ao ângulo que formam de acordo com o movimento. Por exemplo, flexão e extensão. Flexão vai ser o movimento de redução do ângulo entre os membros que ali vão se realizar o movimento. E a extensão, que é o movimento opositor à flexão, vai ser o movimento de aumentar o ângulo entre os membros, permitindo esse movimento de extensão. É possível também o movimento de hiperextensão, em que há algumas controvérsias na literatura. Considera-se de forma geral em que o movimento maior do que uma extensão. A abdução e adução, ele vai ser paralelo ao plano sagital mediano, e a circundução, que é uma rotação do membro de forma completa, de um membro, por exemplo. Circundução. Na rotação, um osso gira em torno do próprio eixo longitudinal. Um exemplo é virar a cabeça de um lado para o outro, como nos movimentos querendo dizer não. E nos membros, a rotação é definida em relação à linha mediana, tá? Então, na rotação, aqui na caneta, aqui. Na rotação dos membros inferiores ou superiores, vai ser relacionado à linha sagital mediana. Portanto, essa rotação vai levar em consideração a linha sagital mediana e fazer surgir os termos medial e lateral. Portanto, quando o movimento de rotação... Será que dá para ver essa minha parte do meu braço, do meu membro superior? Então, na rotação do membro superior, em que o meu braço vai para a parte mais externa, para a parte mais distante do plano sagital mediano, vai ser a rotação lateral ou rotação externa. E um outro movimento do membro superior vai ser quando existe uma rotação em que há uma aproximação à linha sagital mediana. E esse movimento vai receber o nome de rotação medial, porque se aproxima da linha sagital mediana, também chamada rotação interna.
Os movimentos especiais, que é mais uma outra categoria, que ocorrem somente em determinadas articulações, incluem elevação, depressão, protração e retração, inversão, versão, dorsiflexão, flexão plantar, supinação e pronação. Então, são esses os principais movimentos que a gente costuma estudar em pares, que vai facilitando a nossa compreensão sobre esse movimento. A elevação e a depressão é um movimento, assim como o próprio nome fala, até facilita a nossa compreensão, nosso estudo. A elevação e a depressão é o movimento de subir, elevação, ou de descer, que é o movimento que é realizado em um osso, por exemplo. Aliás, elevação é o movimento para cima de uma parte do corpo, como fechar a boca para elevar a mandíbula ou encolher os ombros para elevar a escápula. E a depressão é o movimento para baixo de uma parte do corpo, como abrir a boca para baixar a mandíbula ou retomar os ombros encolhidos para a posição anatômica, para baixar a escápula. Então, elevação e depressão, a gente tem alguns exemplos de ossos que realizam esse movimento, como por exemplo, elevação da mandíbula, que a gente vai levantar esse osso no ato de fechar a boca, e a depressão é quando a gente vai abaixar esse osso para levar para baixo, né? Então, outro exemplo disso, a gente tem o exemplo da cintura escapular, dos ossos que formam os ombros. O movimento de elevação vai ser aquele que vai subir esses ossos e a depressão vai abaixar esses dois ossos ao local da posição anatômica, que é a posição de referência. Protração é o movimento de uma parte do corpo para frente e retração é o movimento de uma parte protraída do corpo de volta para a posição anatômica. Podemos protrair a mandíbula, projetando-a para fora, ou protrair as clavículas, cruzando os braços. Então, aqui nesses dois movimentos de protração e retração, a gente tem um movimento que faz com que a mandíbula se projete para frente ou se retraia para trás, para a posição anatômica normalmente. Inversão e eversão. Inversão é o movimento das plantas dos pés medialmente de modo que uma se volte para a outra, e a eversão é o movimento das plantas dos pés lateralmente, de modo que uma se volte para longe da outra. Ou seja, dos nossos dois pés, quando um dos pés faz um movimento que aproxima a planta dos pés ao plano sagital mediano, aproxima ao outro pé, vai ser um movimento de inversão. E a eversão vai ser um movimento de afastar-se do outro pé, ou também como referência, afastar-se do plano sagital mediano. Então, considera-se os dois pés e inversão para dentro e eversão para fora. Dorsiflexão e a flexão plantar. Dorsiflexão é a flexão do pé na direção do dorso, como quando ficamos de pé sobre os calcanhares, e a flexão plantar inclui a flexão do pé na direção da face plantar, como quando ficamos de pé nas pontas dos dedos, tá? Então, a dorsiflexão é quando o pé ele vai se apoiar pela parte dorsal, ali no calcâneo. Nós já estudamos, sabemos qual é o osso calcâneo, e a flexão plantar é quando o pé se apoia com as pontas dos dedos. Supinação e pronação. A supinação é o movimento do antebraço, de modo que a palma da mão fique virada para frente, e a pronação é o movimento do antebraço, de modo que a palma da mão fique virada para trás. A supinação das palmas das mãos é uma das características definidoras da posição anatômica. Então, tá aí a observação
para afirmar mais uma vez essa característica importantíssima da posição anatômica, que é as palmas das mãos voltadas para a frente. Supinação vai ser o antebraço quando faz com que as palmas das mãos se voltem para a frente, e a pronação faz com que as palmas das mãos fiquem voltadas para trás. A oposição é o movimento do polegar na articulação carpo-metacarpal entre o osso trapézio e o osso metacarpal do polegar, no qual o polegar se move de um lado ao outro da palma da mão para tocar as pontas do mesmo lado da mão. Esse é um movimento digital distintivo que confere aos seres humanos e a outros primatas a capacidade de aprender e manipular os objetos com precisão. Então, o movimento de oposição, ele é único, é um movimento que o dedo índice vai ser um movimento da articulação aqui do trapézio com o metacarpo 1. Esse movimento vai permitir com que o dedo polegar toque o dedo indicador. Então é simples, é só esse o movimento de oposição. E outra característica de importância que eu coloquei aqui esse é o movimento que distingue o ser humano de um primata, e essa característica de aprender objetos pequenos, a destreza, essa capacidade vai diferenciar o ser humano de um primata e das outras espécies de macacos, por exemplo. Então, essa é uma característica importante na antropologia e também na anatomia. Com isso, a gente finaliza aqui nossa aula de hoje e obrigada pela participação.